Olha só, pessoal, a gente vai preencher junto essa planilha para vocês entenderem como ela funciona. Bom, a primeira coisa aqui, antes de começar a preencher, é entender que as únicas células que serão preenchidas serão as que estão desta cor, nesse cinza mais claro. Então serão essas células e essa aqui do meio. Está aqui nas instruções de preenchimento. Uma outra questão importante é que aqui na legenda está a descrição de tudo que você precisa saber sobre o ensaio de granulometria. Então, o que é o MT, o que é o MW, enfim, todas essas informações. Caso você tenha dificuldade com esses dados, é só você dar uma lida aqui na legenda que vai facilitar. Bom, então a gente vai preencher aqui uns dados de um ensaio que eu tenho. Enquanto isso, a curva vai sendo preenchida, a gente vai comentando sobre o preenchimento dessa planilha. A primeira coisa que a gente vai preencher aqui é o MT. O que é o MT? A gente vem na legenda, a massa total da amostra seca, temperatura ambiente. No nosso caso aqui vai ser de 4.000 gramas. Lembrando que aqui na frente vai estar o dado de como você tem que preencher. Nesse caso em gramas, aqui em gramas também, aqui em percentual e daí por diante. Tá? Tudo descrito na planilha. O MW ou MU aqui, a gente vir de novo aqui, vai ser a massa de parte do material passante na peneira de 2 milímetros, que é cerca de 120 gramas. Isso está nas prescrições da norma, né? Então, no nosso caso também, a gente vai adotar 120 gramas. Opa, 120 gramas. E aqui o MG, mais uma vez, olhando nossa legenda, é o material seco que ficou retido na peneira de 2 milímetros. Então, no nosso caso, a gente vai adotar aqui um valor mediano aqui de 2.000 gramas. Lembrando que esses dados vão ser preenchidos com os dados do seu próprio ensaio. Aqui a gente tem as 3 umidades higroscópicas, né, que são calculadas lá de acordo com as prescrições normativas também. No nosso caso, vamos adotar aqui 3 valores, 0,25, 0,35, 0,35 e 0,20. Aqui embaixo já são feitos cálculos automáticos em relação a esses dados preenchidos anteriormente. Vamos pular isso aqui que daqui a pouco a gente vai voltar, que esses dados aqui são para calcular os coeficientes de não uniformidade e coeficiente de curvatura, caso você precise disso, né? Não é obrigatório esse preenchimento. Agora aqui, nessa coluna do meio, é justamente onde a gente vai preencher os dados do nosso peneiramento. Quanto que ficou retido na peneira de 50 milímetros, quanto ficou retido na peneira de 38, até a peneira de 0,075. Então a gente vai preencher aqui com os dados e percebam que a curva vai sendo construída enquanto esses dados são preenchidos. Então, no nosso caso, ficou retido nada na peneira de 50, nada na peneira de 38. Na peneira de 25 ficou retido 50. Na peneira de 19 ficou retido 80. Mais uma vez em gramas, tá, pessoal? Na peneira de 9,5, 200. E na peneira de 4,8, 500 gramas. A peneira aqui de 2 milímetros não é preenchida, esse cálculo é feito automaticamente. Então eu venho para a peneira de 1,2, que vai ser 40, 50, 13, 8, 6 e 1. Percebam que a curva já foi construída aqui nesse lado. E aqui na aba seguinte, a gente tem ela em tela cheia, só para facilitar a visualização e plotagem. A curva granulomértrica é construída. Agora, para calcular o coeficiente de não uniformidade e o coeficiente de curvatura, a gente precisa preencher esses dados, que é o D60, o D30 e o D10. Eles são justamente uma abertura de peneira na qual parte de um percentual passante do solo passou por essas aberturas. No caso aqui o D60, 60% do solo, o D30, 30% e o D10, 10%. Essas linhas vermelhas, azuis e verdes que eu deixei no gráfico foram colocadas propositalmente para facilitar esse cálculo. Então, se a gente pegar aqui na nossa curva granulométrica, o ponto onde toca a curva vermelha é justamente o D60, onde toca azul é justamente o D30 e onde toca a curva verde é justamente o D10. Então, a gente vai calcular eles aqui, vamos averiguar ele no gráfico, na verdade, para poder calcular nosso coeficiente de não uniformidade e de curvatura, que também é feito de forma automatizada pela planilha. Então, vou chegar mais perto aqui para facilitar. Vamos começar aqui pelo D60. O D60 é onde toca na linha vermelha. Então está aqui nesse ponto mais ou menos. Se eu avaliar aqui no nosso gráfico, a abertura aqui é de 1 milímetro. Então aqui eu tenho de 2 e aqui 3. Como está entre 2 e 3 e está mais próximo de 3, eu posso colocar aqui em torno de 2,8 aproximadamente. Então eu venho aqui no D60 e 2,8.
Agora o D30 é na linha azul, que está aqui nessa parte. A gente percebe que está bem próximo do 1, né? Isso aqui é 1 e aqui é 2. Aqui seria mais ou menos 1,2, 1,1. Então eu vou colocar 1,2. E o D10 está aqui na linha verde. Aqui eu tenho 0,1 nesse ponto, 0,2, 0,3, 4 e 5. Esse aqui é 0,5, aqui é 0,6, já está intermediário. Eu vou colocar aqui próximo de 0,55. Então 0,55. Agora, se eu verificar aqui no meu gráfico, eu tenho justamente esses coeficientes. O coeficiente de não uniformidade, que é 5,1, e o coeficiente de curvatura, que é 0,69. Lembrando que esses dados eles não são obrigatórios de preenchimento da planilha, é mais um dado aqui, um dado extra para facilitar os cálculos da planilha, mas ele não é dado inclusive pela norma 7181, ele é um dado extra mesmo, na verdade. Caso você não precise dessas linhas, você pode selecionar o gráfico, vir aqui em Design, selecionar os dados e tirar fora essas três curvas, essas três linhas. O gráfico fica limpo dessa forma. Na aba seguinte, essas linhas já não aparecem, né? Para facilitar aqui a plotagem.